Olá, eu sou a professora Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de hereditariedade. O que são genes, o que é o DNA, o que são os cromossomos. Então, nós vamos começar com genes. O que são genes? Genes são formados por nucleotídeos. Os nucleotídeos são um conjunto de 3 moléculas, sempre uma base nitrogenada, uma desoxirribose e um fosfato. Dependendo de como essas moléculas se agrupam, elas formam diferentes nucleotídeos chamados de adenina, timina, citosina e guanina. No caso do DNA, a gente pode também abreviá-los, como fica A, T, C, G. Essas moléculas, elas se agrupam de formas diferentes e isso faz a formação do nosso material genético. Dependendo de como a ordem que elas se encontram, elas produzem proteínas diferentes. O DNA, então, ele é uma molécula formada por determinada sequência desses nucleotídeos. Pode ser sequências diferentes. Então, ela é uma união desses nucleotídeos. Ele também é chamado de ácido desoxirribonucleico, porque ele é uma substância formada por essas moléculas adenina, citosina, guanina e timina. As moléculas que contêm instruções para produzir proteínas é o DNA. É uma receita, então, para que produza proteínas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos, inclusive de alguns vírus. A formação da pele, os tecidos dos vegetais são formados por essa sequência de proteínas que vão desempenhar funções diferentes. E onde se encontra o DNA? O DNA ele se encontra no núcleo das células eucariontes. Então, por exemplo, nas células eucariontes, onde a gente encontra uma carioteca, um núcleo individualizado, é onde se protege o nosso DNA, ou o DNA de todos os seres que são eucariontes. Já nos procariontes, o DNA está disperso no citoplasma e nos vírus, dentro de uma cápsula proteica. O cromossomo, ele é o DNA, porém condensado. O DNA, com essa formação e essa ordem de nucleotídeos, formam uma fita que, por exemplo, no caso dos seres humanos, pode formar um comprimento de até 2 metros de comprimento se eu esticar essa fita. Se ela estiver condensada, compactada, enroladinha, como se fosse eu estivesse enrolando um fio de linha, ela condensada, ela cabe dentro do núcleo e ela é chamada daí de cromossomo. Então, toda vez que eu ouvir essa palavra cromossomo, ela é uma fita de DNA condensada. Então, gene, DNA e cromossomo, eles carregam as informações, características genéticas dos indivíduos, como será, qual a cor, qual o tamanho, o que vai ser, se vai ser um réptil, uma planta. Então, isso tudo vem através do DNA, através do que está dentro de cada gene, de cada pedacinho dessa fita de DNA. A evolução de uma espécie para outra, a transformação de uma nova espécie, pode levar 100 mil anos até milhões de anos para haver uma mudança genética. No nosso DNA pode ocorrer algumas mutações e essas mutações elas podem permanecer ou não de geração a geração. Então, uma mudança genética para transformar uma nova espécie, ela leva muitos anos, não é de um dia para o outro. Bom, por hoje é só, eu agradeço vocês ficarem até o final do vídeo, espero que vocês tenham entendido, anotem, revejam o vídeo, é isso aí, pessoal, obrigada!